Olá, saudações a todos e a todas, sejam todos e todas muito bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Matheus Ferreira Bezerra, sou professor, advogado, doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia e venho falar um pouquinho aqui para vocês sobre a separação dos poderes. O que vem a ser separação de poderes? Bom, existe uma teoria que foi criada justamente para permitir que haja um controle maior sobre os poderes. Se você tem todos os poderes do Estado concentrados na mão de apenas um sujeito, isso faz com que ele possa simplesmente cometer excessos, cometer abusos, muitas vezes porque ele tem um poder ilimitado, sem ter aí uma visão de controle, uma noção de que algo precisa ser controlado. Historicamente, muitas vezes esse controle ele foi feito pelo parlamento, né? Muitas vezes os imperadores, os reis, os monarcas, eles cresceram poder de uma forma absoluta, foi necessário uma separação e o parlamento foi o primeiro a insurgir para fazer esse tipo de controle e retirar um pouco esse poder do executivo. Com a separação dos poderes em três, né, as funções que eram exercidas por apenas o monarca, muitas vezes o rei ele criava a lei, ele julgava, era ele que dava a sentença. Essas funções que um poder absoluto nas mãos de um rei ou de um imperador ele poderia vir a exercer, passaram a ser divididas entre órgãos. Então aí a gente tem a clássica divisão dos poderes, que é a divisão entre o poder executivo, que vai cuidar da administração, o poder legislativo, que vai cuidar da criação das leis, e o poder judiciário, que é aquele que vai analisar as leis, né, as regras e dar cumprimento a essas normas. Tá? Então, essa separação é extremamente importante porque ela permite que um órgão ele fiscalize o outro. Então, há uma possibilidade de, se houver excesso de um dos poderes, o outro órgão ele ser o ente fiscalizador, né? Aquele que fiscaliza. Uma coisa interessante, uma curiosidade interessante, que em Brasília, na construção de Brasília, o planejamento de Brasília, ela teve uma sacada extremamente importante e simbólica, né, de Oscar Niemeyer, que ele colocou o chefe do poder, de cada um dos poderes, com a janela dando acesso a outro poder. Então, simbolicamente, era como se eles estivessem aqui para se vigiar. Né? Nós enquanto cidadãos, nós atribuímos poderes ao poder executivo, ao legislativo e ao judiciário para conduzir os assuntos dos nossos interesses. Né? Não teríamos como fazer isso se cada um tivesse que ser consultado. Então a gente vai, através da representação, dar poder àqueles sujeitos para que eles venham a cumprir as normas, né? A criar normas, a executar também. Então a gente quer que o bem comum seja exercido através desses que vão ser os mandatários, né? Vão ser os responsáveis, nossos representantes aí no poder público, tá bom? Então, essa divisão é importante para não concentrar poderes. Sempre que se tem uma concentração maior do poder nas mãos de um desses órgãos, nós vamos ter aí um desequilíbrio. Tá? Então, não quer dizer que em um determinado momento um órgão desse esteja com poder a mais. Já é uma questão de desequilíbrio, né? Porque eles devem estar em harmonia e independência. Muitas vezes pode haver um controle em um determinado momento e esse controle, é claro, não representa um excesso, ser feito dentro das leis, ele representa apenas uma garantia daquele equilíbrio, daquela harmonia que deve prevalecer, certo? Então, a separação dos poderes é extremamente importante. Muitos estados adotam essa separação dos poderes com seriedade, né? Outros estados
essa separação pode ser tênue, a depender do contexto histórico, da formação, pode haver aí uma sobreposição. No Brasil, na Constituição de 1824, por exemplo, havia uma previsão do poder moderador, que era, na verdade, uma forma do poder executivo ele se sobrepor aos outros. Então, quando isso acontece, quando há uma intimidação do executivo ao parlamento ou quando há ao judiciário, isso já destoa da noção de equilíbrio, de justiça e de Estado democrático de direito. Tá? Então, a garantia de um Estado democrático ela passa justamente por essa divisão das funções e da harmonia dos poderes que estão responsáveis por criar e garantir os nossos direitos. Então, basicamente, o que eu teria para falar sobre separação de poderes seria isso. Eu deixo aqui esse vídeo para vocês e peço uma curtida caso esse assunto tenha sido proveitoso. Caso tenha gerado alguma dúvida, peço que deixe nos comentários e assim que possível eu vou responder os comentários de vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.